Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Amen. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Gesiel, né? Esse aqui é o canal onde a gente pega a palavra de Deus da Bíblia, a parte em inglês do estudo da lição, e a gente estuda ela, né, com uma mistura de inglês e português para ajudar as pessoas que estão estudando a língua. Então, se você acha que esse vídeo é interessante, vai ajudar para outras pessoas que estão aprendendo aí, que querem aumentar o seu inglês, querem increase your English, por favor, você compartilha com as pessoas aí, que mais pessoas possam ter acesso a isso daí, né? E através da palavra de Deus melhorar essa comunicação em inglês. Você não precisa de mim, tá? Você pode entrar aqui no link que eu deixo na descrição aqui, entrar lá, ver o conteúdo da lição. Tem uma opção ali de tradução, né? Ou você pode vir aqui na parte que diz em inglês mudar para português, tá? Essa parte aqui em cima, você pode vir aqui e mudar. Aí você pega e vê aqui, ó, vem, clica aqui, põe em português. Então você não precisa de mim, né? Você consegue acompanhar a lição toda ela em português. Mas qual que é a nossa grande ideia? A nossa grande ideia é que a gente pega, vem aqui e pratica o inglês através da lição, tá? É o que a gente vai fazer hoje. Nós estamos agora estudando a lição de Thursday, né, a lição de terça-feira. Então, compartilhe esse link, dá um joinha aí, né, o like, o curtir. E você pode também escrever aí nos comentários se está ajudando, se não está ajudando, se você está entendendo mais, se está entendendo menos, se eu estou falando muito inglês, se eu estou falando pouco inglês, se eu estou falando muito português, se eu estou falando pouco. Deixa aí nos comentários e vamos interagir aí, porque isso ajuda também esse conteúdo ser espalhado para mais pessoas, tá? Que de repente estão procurando coisas assim. Então, sem mais delongas, vamos de novo aqui para o crossing the Red Sea, ou seja, atravessando o Mar Vermelho. Read Exodus 13, 17 até o 14, 12. É um texto muito grande, então eu vou acabar não lendo, né? Aqui, senão a gente vai ficar muito tempo lendo, mas How did God guide the Israelites and when they let Egypt, and what's happened next? Então é para a gente continuar acompanhando a história, né? Como que Deus fez para guiar os israelitas e o que aconteceu depois. A gente vai pegar algumas partes aqui, né? Now when Pharaoh had let the people go, God did not lead them by the way. Então, quando Deus falou para eles saírem, quando o faraó deixou eles saírem, eles foram, mas Deus não deixou eles, ó, agora vai, tipo, vai de qualquer jeito. Não, não. É, to the land of, by the way, the land of Philistines. Um caminho mais curto que eles tinham que passar ali, que eles iam passar onde é Israel, né? Eles iam passar ali bem do Egito para lá, mas só que ia passar através das terras dos filisteus. Deus não deixou eles passarem por ali. Even though, né, ao invés disso, it was near, for God said, the people might change their minds and they seek war and return to Egypt. Então, tipo, se eles fossem por aquele caminho, eles iam encontrar os filisteus, eles iam ver a guerra e eles iam talvez até querer voltar para o Egito. Então, Deus pegou e fez um caminho diferente. A gente conhece, eles ficaram 40 anos nesse deserto andando, mas tudo isso daí estava nas mãos de Deus. Direto para Êxodo 14. Now the Lord spoke to Moses, saying, Tell the son of Israel to turn back to camp before Pi-Harihot, between Migno and the sea, and shall camp from the Baal Zephon opposite on the sea. Quem que levou os israelitas lá para o lugar onde eles estavam, mais para frente ali, na beirinha do Mar Vermelho? O próprio Deus. Então Deus pegou e falou, ó, agora vocês vão para cá e vocês vão acampar. E Deus fez provisão, ó, vocês acampam por tribo, vocês fazem isso, fazem aquilo. Deus proveu ali uma organização para eles. Então era muita gente, era cerca de 2 milhões de pessoas que estavam ali e Deus acampou eles em um lugar ainda próximo das terras do Egito. E ele foi ao pouco movendo esse acampamento como se fosse um só exército, como se fosse um só povo. Essa que é a main idea here. Ó, mas olha que interessante. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt,
and, and charged of their son of Israel as the son of Israel were going by boldly. A gente já estudou essa parte aqui do harder the heart, ou seja, Deus pegou o hurt, e deixou ele hard, né? Deixou ele duro, né? Endureceu o coração de Faraó. A gente já vê uma expressão para dizer que Deus confirmou no coração dele aquilo que ele tinha já decidido. Então Deus confirmou aquilo ali e ele foi atrás dos israelitas que, quando ele soube que eles estavam acampados ali perto, ele foi atacar e executar a sua vingança. Né? E é isso aí. Então ele foi com todo o seu exército, eu me perdi onde estava. É que é ao vivo, né? Quase ao vivo. Então, ele perdeu ali o seu exército, onde que eles estavam. The Egyptians charged after them, então eles foram atrás deles, with all the horses and chariots, com todos os cavalos e carroças of Pharaoh, and his horsemen and his army, todos os seus homens, cavaleiros e todo o seu exército. And they overtook their camping by the sea, beside Pi-Harot. Pi-Harot deve ser um nome de uma cidade. In front of Baal-Zepon. And as Pharaoh drew near, the son of Israel looked and behold, the Egyptians were marching after them. Então, o pessoal lá é muita gente, eles pegaram, viram e viram que atrás deles estavam vindo Faraó e todo o seu exército. Então, o negócio começou a ficar preocupado para eles. Eles estavam marchando after them, ou seja, marchando atrás deles. And they become very frightened. So the son of Israel cried out to the Lord. E essa é uma expressão que repete algumas vezes no Êxodo, né? Deveria se repetir muito mais, né? Mas no começo do Êxodo a gente viu que eles choraram, eles cry out, eles clamaram alto, né? Choraram para fora, né? Eles clamaram ao Senhor. E eles temeram a Deus e falaram: Senhor, tá vindo aí a galera dos jeitos, como é que Deus vai fazer? And they said to Moses, it's because they were the grave to Egypt that you have taken us away to die in the wilderness. Ou seja, você tirou a gente do Egito para a gente vir aqui para o deserto, a gente morrer no deserto, eles estavam acampados no deserto. Já fazia alguns dias que tinha acontecido o Passover. E eles estavam acampados no deserto. E eles pegaram para Moisés: Moisés, Deus nos livrou lá para a gente chegar aqui e ficar perdido no deserto, morrer no deserto. Why have you deal with us with this way, bring us out of Egypt? Por que você nos trouxe para cá, para morrer no Egito? Foi por esse propósito que você fez isso? Não tinha covas suficiente lá, não tinha espaço para enterrar todo mundo lá no Egito, então você nos trouxe aqui para esse deserto? And this is not the word that she spoke with you in Egypt, saying, leave us alone and may serve the Egyptians? For it would have been between for you and serve the Egyptians than die the wilderness. Então foi isso que você disse? Você disse, ó, pare de servir os egípcios, vão para o meio do deserto e a gente morre lá. Foi isso que você falou? E é claro que não foi isso, né? É uma ironia, né? Eles começaram a criticar Moisés. Né? So what did God Israelite when they left Egypt? How did God guide Israelite? Ele pegou e desviou dos filisteus e foi para uma outra área, mais difícil inclusive. Levou eles para lá. E o que aconteceu depois? O faraó foi atrás deles. What's happened next? Following God's instructions to Moses, the Israelites led Egypt as well-organized army. Então eles estavam muito bem organizados, acampados ali, segundo a direção de Deus. The Hebrew terms Tashba and Mahane. Eu não sei falar hebreu, estou tentando ler aqui. Mahane, testify to the descriptive name of army or division, ou seja, os nomes da maneira como eles estavam organizados eram falados como exército ou divisões, eles estavam divididos tribo por tribo, tribe by tribe, camps and hosts. Então são todas maneiras de falar dessas palavras, Tashba and Maha, que é a maneira como eles estão organizados. Então eles estão organizados como uma armada, ou seja, como army, armada, exército, como um exército, como uma divisão, como um acampamento. Essa que é o significado das palavras. They were divided into unities and marched like an army.
Later, Balaam, né? Later, Balaam sang from the Moab's hills, and Egypt was encamped tribe by tribe. Então, ele pegou lá em Números, Balaão, ele foi descrever como que eles estavam, e ele falou, eles estão acampados tribo por tribo, né? Eles estão bem divididos, né? Essa maneira como Deus orientou para eles saírem lá já divididinhos, organizados. Meanwhile, Moses took the bond of Joseph with him. E isso é fantástico. José, que a gente estudou na lição, na primeira lição, ele, quando ele foi sair, ele falou, ó, Deus vai vir e vai tirar vocês daqui. Quando Deus tirar vocês daqui, pegue os meus ossos, levem e enterrem. In the end of Genesis, okay, Genesis 15, né, Gênesis 50, teve um enterro, que é o enterro de Jacó, e foi incrível o funeral de Jacó, foi incrível, todo mundo foi lá, até os representantes do faraó foram lá, né, para acompanhar o enterro, e foi tão significativo esse enterro, o enterro de Jacó, que saiu, que morreu no Egito, eles cataram os ossos dele do Egito, levaram o corpo dele do Egito, e levaram lá para Canaã, para a terra dele. Quando eles fizeram isso, foi tão impactante isso que José falou, olha, quando eu morrer, eu também quero que vocês levem, mas não levem agora. Depois que eu morrer, vocês vão ficar aqui. Leve quando Deus voltar e tirar todo mundo daqui. Tá? Essa foi o pedido dele, de José. E olha como Deus está cumprindo essas promessas. Né? Vamos ler aqui. Gênesis. Joseph said to his brother, I'm about to die. Estou quase morrendo. But God will surely take care of you and bring you up to his land. E foi o que aconteceu, né? Eles cresceram muito naquela terra e Deus cuidou deles no Egito. To the land of his promise and of your Abraham, bring you up from his land. Então Deus vai tirar vocês. Vocês vão crescer e depois Deus vai tirar, bring you, vai levar vocês desta terra, from this land to the land of his promise, to war out, para o seu antepassado, Abraham, Isaac and Jacob. Então Deus vai pegar e vai trazer vocês, vai tirar vocês daqui, vai levar vocês para a terra de Canaã. Then Moses made the son of Israel swearing, saying, fez eles, como é que fala, confirmar, eles prometerem, né? Dizendo, God will surely take care of you, and you shall carry my bonds open from them. Então, o desejo de José era que eles levassem os ossos dele quando eles saíssem. And Moses took the bond of Joseph with him. Estava aqui em Êxodo 13, 19, né? Moses took the bond of Joseph with him, and he had made the son of Israel solenemente jurar, né? Saying, God will surely take care of you, and you shall carry my bonds from where you, for he with you. Então, leve meus ossos junto com você para lá. E olha só como legal, ainda durou 40 anos, ficaram carregando os ossos de José ali até chegar na Terra Prometida. Não foi tão rápido assim, mas levaram, fizeram o que estava escrito lá. E diz aqui, this is very important here in the text. Esse é um detalhe muito importante, detail in the text. It reveals the fulfillment of Joseph in God's promise. Mostra que José confiava tanto na promessa de Deus, falou que deixou os restos dele na mão da galera para a galera fazer isso aí. José never lost his sign in the promised land, even though he lived in the steep war and the privilege of Egypt. He requested the bonds as taking the land of Canaan. Então ele nunca perdeu de vista a promessa de Deus, que eles iam levar eles de volta, tanto que ele deixou os ossos dele como um marco. Ele podia ter dado ordem, ó, quando eu morrer, cata meus ossos e leva lá, como fizeram com meu pai. Mas não, ele falou, ó, quando eu morrer, deixa meus ossos guardados aqui, quando Deus vier tirar vocês daqui, aí vocês levam tudo e levam meus ossos também. Amém. He believed that the Lord would surely visit Israel in Egypt and bring them to the land, as he has sworn. Assim como ele tinha dito, Deus falou que ele ia fazer. On Israel arrives in Canaan, Joseph's bones are burned at Shem. Então, finalmente os ossos dele foram ser enterrados quando Israel finalmente chegou. Mas isso acontece só em Josh, isso acontece só em José, no livro de Josué. Né, 24. The pillar called not the pillar of fire when visible signs of God's presence among his people. The Lord
direct than the spoken also from the cloud. Então a gente vê aqui, ó, Êxodo 14, que tinha mais um sinal miraculoso. Não era só os israelitas andando lá como uma armada. Tinha alguma coisa que estava ali protegendo eles. E a gente vai ler aqui, ó. At the morning was the Lord looking down in the arm of the Egyptian through the pillar of fire. Então, quando eles estavam lá para ser atacados, eles viram que Deus pegou e foi lá e looked up, né? Ele looked down, ou seja, ele desceu, Deus desceu, Lord looked down in the arm of the Egypt, desceu no exército dos egípcios, through the pillar of fire, através de um pilar de fogo. And cloud broke the arm of Egypt in the confusion. E esse daí já deixou o pessoal em confusão, né? Eles viram um pilar de fogo lá descendo, toda a armada, todo o exército do Egito ficou confuso com aquilo ali, né? Por causa de um pilar de fogo. Ninguém vê um pilar de fogo do nada. Era uma obra miraculosa de Deus. Then the Lord came down to pillar of cloud, pilar de fogo da nuvem, and stood it down way to the tent. And they counted Aaron and Miriam, and they had both come forward, he said. Então, tipo, não é só Deus que se manifestava a presença dele no pilar de fogo, ele também falava, né? E chamou aqui nesse momento, ele estava chamando lá Aaron e Miriam, né, que são os irmãos de Moisés, a respeito de algumas coisas. Então, esses são sinais miraculosos que estavam acompanhando o pessoal de Deus, né? O povo de Deus. Enquanto isso, meanwhile, Pharaoh reveals that the true motives of his hurt. He is not converted and never true repented. Ele não estava arrependido, ele não estava verdadeiramente arrependido. Você lembra que ele tinha falado, a gente falou na lição, acho que de segunda-feira ou de domingo, que ele tinha pedido, porque pede para Deus me abençoar também, sabe? Mas ele não estava realmente convertido. Né? Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas seus atos estão muito longe dele. Então aqui é uma prova de fé, tanto para os israelitas que têm que confiar em Deus para atravessar o mar, quanto para mostrar, a prova de fé para mostrar que Faraó era ruim mesmo, ele era ruim mesmo. Né? Repeating, he's asking God bless with was fake, farce. O seu pedido para Deus abençoar ele era uma farsa. It's a farce. Perhaps the deception on his own heart. Então, era uma farsa, na verdade, era uma decepção, era uma fraquejada do seu coração. Mas ele não estava nem aí, então ele era ruim mesmo. He gated his arm and they went after the escaped slavers. How totally blinded of sin and the mean real was. Então, assim como as pessoas ficam cegas pelo pecado, ele também estava totalmente cego de todos os milagres que Deus tinha feito e não estava nem aí. Viu um pilar de fogo e não estava nem aí. Ele viu, cara, olha quantos milagres e maravilhas ele viu, mas ele não estava nem aí. Foi atrás dos israelitas, confirmou no coração dele tudo de ruim que ele tinha e foi atrás. Infelizmente tem pessoas que agem dessa maneira. Mas eu queria te convidar para ser como o pessoal de Israel, que nesse momento confiou em Deus, né? Não todos eles, a gente viu que muitos começaram a criticar Moisés e tal. Você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui. Mas a grande ideia é, olha, vai lá, confie em Deus, seja como José, sabe? Quem sabe confie em Deus até depois da sua morte, porque ele vai fazer maravilhas na sua vida. Isso aqui é o resumo do dia de hoje. Tem muita coisa para ver ainda, mas a gente vai continuar amanhã, quando a gente vai ver o momento da travessia do Mar Vermelho. Beleza? Fique com Jesus e that's it for all. That's all for today. Bye bye. Joy. Joy and a joy at the mountain. Like joy on the mountain. Like joy on the mountain. In my storm. And like joy on the mountain. And like joy on the mountain. And like joy. Mountain. We must storm.